Olá a todos, muito bom dia. Vamos participar desse momento especial, desse dia especial. Olá a todos, muito bom dia. Vamos participar com as escritoras, em especial a escritora Rosiana Murray. E eu gostaria de falar, né, em nome da nossa diretora da Escola Estadual Pio XII, Mônica Aparecida Pimenta Guedes, que estará nos assistindo. A coordenadora do PIBID, Fabiana Fonseca, ela é a nossa coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, que é uma proposta de valorização dos futuros docentes durante seu processo de formação e tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e a melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Então, nós temos aqui a presença dos nossos acadêmicos da Unimontes, do curso de Letras, Campus Januário. A coordenadora Fabiana Fonseca, ela possui mestrado em Letras e Estudos Literários pela Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, especialização em Linguística aplicada ao ensino de língua materna pela Associação Educativa do Brasil, SUEBRAS, e graduação em Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros. Nesse momento, eu vou fazer a leitura, e eu acho bem pertinente, porque é uma roda de conversa com tertúlia. Eu não sei qual seria o melhor, porque todos os poemas da Rosiana Murray, para mim, são lindos e eu amo. Mas eu escolhi aqui simplicidade. A simplicidade do algodão para forrar a alma, do veludo para forrar a voz. A simplicidade das mãos desnudas de todo o mal, quando num toque se reconhece. A simplicidade das flores que enchem o ar de beleza e pintam o nosso olhar. A simplicidade da vida quando apenas o essencial. E aí, a simplicidade, né, das produções dos nossos alunos, depois eu vou compartilhar com a Rosiana, eles produziram textos e gravaram vídeos lendo poema com muita simplicidade, mas com muita essencialidade, né? E aí a gente pensa nessa questão de trabalhar com a leitura, um Dia Nacional do Livro, trazer, né, para os nossos leitores, pequenos leitores, permanentes leitores, né, a importância da leitura e a formação desses leitores. É muito relevante esse incentivo de práticas de leitura para o crescimento de indivíduos críticos, para a formação de leitores competentes, né? E a escola ela tem um papel fundamental nisso. Por isso nós estamos aqui. E o papel da família e da escola como fio condutor, né? E do professor também como mediador. Então é um momento muito rico, um momento muito especial. Nossa escola sempre está envolvida em projetos de leitura. E nesse momento eu gostaria de apresentar, né, Rosiana Murray, a escritora. Em seus poemas ela aborda com delicadeza e inventividade temas que envolvem natureza, relações familiares e intimismo. Destaca-se por uma linguagem poética que, embora acessível ao público jovem, não é simplória nem pueril. Autora de cerca de 100 livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos, graduada em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy, através da Aliança Francesa, recebeu ao longo de sua carreira vários prêmios literários. Trabalha com o projeto de leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Gostaria muito de participar. Faz palestras sobre a formação do leitor. Então, seja muito bem-vinda. Você nos dá a honra de participar desse momento, engrandece a nossa escola e a nossa cidade de Januária, que fica no norte de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu amei a tua fala, é maravilhosa, porque se essa preocupação com a formação dos leitores estiver em cada escola do Brasil, o Brasil vai mudar, é claro. Porque um leitor crítico, ele tem que começar a ser feito desde pequenininho, né? A criança já percebe tanto, né? E aí ela vai percebendo que você pode entrar no imaginário, sair, voltar para a realidade, e que a realidade é feita de tantas camadas, não é? Então, eu vou abrir com um poema que se chama Desejo de Ler. Ainda guardo na memória a primeira palavra que li quando era bem pequena, e as letras eram apenas um desenho, cidade. E foi tanto maravilhamento
por um momento, eu não entendia como podia caber em apenas 6 letras tantas casas, edifícios, padarias, ruas, morros, avenidas e, sobretudo, as pessoas. E fui lendo tudo o que aparecia, nunca mais consegui parar. Até agora, engulo letras, palavras, poesia, histórias grandes e pequenas. Os livros são meu alimento. Então, minha gente, a função do professor hoje e da escola precisa ir muito além do que passar conhecimento, né? A gente precisa preservar a humanidade de cada ser que vocês, professores, têm na sua frente, porque a gente está vivendo um momento de tanta destruição de humanidades, né? Eu fico até sem fala. É muito triste tudo isso. Mas a gente sabe que pode reverter. E se numa sala a gente conseguir pescar 5 leitores, 10 leitores para sempre, para que nunca mais ele deixe de engolir palavras, letras, palavras, livros, textos, histórias, poesia, nós ganhamos um grande prêmio. A gente sabe que aquela criança ou aquele jovem, eles estão salvos, não é? Então, a formação do leitor, claro, passa pela contação de histórias quando eles ainda não estão alfabetizados, passa pelo maravilhamento da descoberta de que aquelas letras que eram apenas desenhos ou sinais incompreensíveis, elas fazem esse milagre de dizer uma palavra, por exemplo, como no meu poema Cidade, e tantas milhares de pessoas e casas existirem no momento em que eu estou falando a palavra cidade, dentro da minha mente. É um milagre. Então, se a gente conseguir que depois esse pequeno leitor, já leitor alfabetizado, né, ele continue lendo para o resto da sua vida, nossa, a gente ganhou mesmo o planeta inteiro como prêmio. É muito bonito fazer a formação de um leitor e não tem idade, né? Não existe idade para se formar um leitor. Porque o que é a formação de um leitor? É fazer alguém se apaixonar pela leitura, né? É passar a nossa paixão para o outro, né? Então, se eu quero que o outro seja um leitor apaixonado, e eu estou trabalhando com isso, essa paixão ela precisa estar em mim. Como existem futuros professores aí me ouvindo, eu preciso dizer que não existe uma formação de leitor sem professor leitor, ou um professor mais ou menos leitor. Tem que ser um leitor apaixonado de verdade. E a gente tem o privilégio, como seres humanos, de poder viver em tantas dimensões ao mesmo tempo. Porque a gente sabe, os animais pensam, mas eles, até agora, a gente não tem nenhuma prova disso, eles não constroem mundos, né? Eles são suficientemente inteligentes, né? Tendo vindo da natureza, né, tendo sido domesticado, por exemplo, os gatos no passado, na antiguidade, foram domesticados, vieram do gato selvagem e de repente o gatinho sabe que se abrir a porta tem alguma coisa depois da porta. Mas acho que os meus gatos não constroem mundos paralelos e nós construímos mundos paralelos em nossa imaginação. Dentro dos livros, a gente vai para mundos paralelos. Também é tão importante saber
o quanto a literatura nos alimenta, né? Nos alimenta e nos ensina empatia. É a maior escola de empatia que existe, quando, através de um livro, de um texto, seja ele em que linguagem for, eu consigo me identificar de tal maneira com aquele personagem ou com o que está sendo dito, que o meu sentimento, meu sentido de empatia, ele acorda. E também é um exercício de olhar, não é? Com certeza absoluta é um exercício de olhar. Então, a gente aqui vai falar um pouquinho de poesia, né? Eu vou contar um pouco para vocês sobre essa linguagem, como a criança ama poesia. Então, o professor, ele não pode, não deve ter medo de poesia, porque a poesia, ela desarranja um pouquinho a linguagem, é diferente da prosa, mas se ela nos toca, se faz alguma coisa com a gente, é porque ela funciona. Ela trabalha com símbolos e com o inconsciente da gente. E ela trabalha com a música, com a musicalidade. Cada poeta tem o seu ritmo. E a criança adora essa musicalidade, seja a rima, ou seja só a respiração do poeta criando a música dentro do poema. A criança realmente ama poesia e ela pode decorar um poema, não é? Então, vejam bem que delícia que é esse poema e tão fácil de decorar. Que os Chamanés de Saturno, e ele está no livro que chama Poemas de Céu, que os mortos viram fantasmas, todo mundo sabe, mas que vão namorar escondido nos vãos dos anéis de Saturno, por essa ninguém esperava. Então, olha que beleza, você pode abrir uma aula de ciências e falar um pouco de sistema solar, né, de astronomia. Cada poema pode te levar para um lugar, alguma profissão, como no meu livro Artes e Ofícios. Por exemplo, vou falar da cozinheira, para a gente falar um pouco de economia doméstica, de repente. A gente pode usar um poema. As panelas se alinham desejando temperos. Das mãos da cozinheira vai saindo um mundo de cheiros, tudo em rápida transformação, como se pela cozinha passassem 10 fadas rainhas com seus mistérios e varinhas. A cozinheira distribui fartos pedaços de magia, florestas de cores e segredos, entre frutas e pimentas, e depois de tudo pronto e servido, vai guardando os elogios no bolso, como alguém que guardasse provisoriamente peixes dourados num aquário. Vocês sabem, será que todo mundo, os pequenos, também conhecem a palavra provisoriamente, que quer dizer não para sempre? Porque lugar de peixe dourado é no mar, e um aquário é uma espécie de prisão. Eu, pessoalmente, não gosto nada, nem um pouco, de bichos aprisionados. Então, eu vou ler um poema para vocês, do Classificados Poéticos. Deixa eu ver se eu acho, eu não separei. Para falar disso, não é? Para falar exatamente de que o lugar da gente é a liberdade. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. E a gente pode, a partir desse poema, falar, sim, de liberdade e aprisionamento. E que como os livros são um caminho
monumental para a liberdade, né? Foi lido um poema desse meu livro, Caligrafia dos Sentimentos, que fala justamente dessa simplicidade e dos sentimentos que estão, sei lá, parece que desaparecendo, mas vamos falar da amizade? Quando eu amo um livro, eu quero muito que o meu amigo leia esse livro, conheça esse poema, conheça essa história, porque um amigo é algo importantíssimo, é uma alma que está junto com a minha. Olhem só, vou ler 2 poemas de amizade. Quando as mãos e as palavras se reconhecem, as histórias se reconhecem, quando o coração de um é a coragem do outro e a voz do amigo é a ponte segura que atravessa qualquer rio ou noite escura, quando esse poema é para ser terminado por cada leitor. E tem um poema de amigo que eu gosto muito nesse livro que eu já li para vocês, o Poema dos Fantasmas, e eu vou ler esse poema do amigo. No rumo certo do vento, amigo é nau de se chegar em lugar azul. Amigo é esquina onde o tempo para e a terra não gira, antes paira em doçura contínua. Oceano tramando sal, mel inventando fruta, amigo é estrela sempre no rumo certo do vento, com todas as metáforas, luzes, imagens que sua condição de estrela contém. Então, minha gente, eu sei que tem outros escritores para falar também, não é? Então, também posso receber perguntas. Eu vou passar minha palavra para saber em que situação que nós estamos. Que lindo, Rosiana. Amei todos os poemas, muito pertinente sua fala. Realmente, né? Nós temos um papel fundamental como professores, enquanto escola, de trabalhar com as questões da leitura e instigar nos nossos futuros leitores, né? Esse gosto pela leitura, essa leitura deleite, prazerosa. Né? Eu, pelo menos, eu trabalho com as acadêmicas, eu trabalho na escola com a visão de leitura pelo gostar, pelo prazer, e não essa leitura didatizada, né, gramaticista, gramatiqueira, que usa a poesia ou os textos literários simplesmente para trabalhar substantivo, artigo, né? Então, a gente tem que sempre colocar para o aluno, e eu trabalho com a educação infantil, então, assim, desde os pequenininhos, né, a gente trabalha com projetos de leitura que sempre colocam a leitura pela beleza que ela é, né, a leitura pelo prazer. Eu gostaria de apresentar agora a escritora januarense, Suerdes Viana. Cadê você, Su, aqui conosco, compartilhando a tela? Ela é pedagoga, professora e contadora de histórias, mora aqui em Januária, membro da CLES, Academia de Letras, Ciências e Artes de São Francisco, como sócio correspondente, trabalha com educação infantil e superior, publicou seu primeiro livro, Curvas e Poesia, pela Palco Editorial São Paulo, em 2011, participou do 25º Psil Poético de Montes Claros, Minas Gerais, tem no site Recanto das Letras um espaço para publicação de seus poemas e contos, nascidos do olhar curioso sobre o mundo e as pessoas, além de outros livros, né? Recentemente ela lançou. E eu vou fazer a tertúlia de um poema dela, que chama Ode à Alegria. Foi assim, então logo o dia raiou, um brilho diferente inundou-me o olhar. Encontro, reencontro, lá estava, a cara da alegria acenando-me. Eu, sorrindo outra vez, recebi o novo despertar. Eu escolhi esse por conta de ser uma alegria ter Su como amiga, companheira, né? De estar sempre participando das minhas ações e sempre colaborando com a leitura, com a poesia, com a alegria. Então, seja bem-vinda, Su. Olá, me ouvem bem? Faz um joinha.
É uma alegria imensa estar aqui compartilhando desse momento tão fecundo sobre poesia, sobre literatura, sobretudo com a Rosiana, né, que é uma pessoa espetacular que me faz viajar demais, né, no melhor dos sentidos, quando leio seus poemas. Eu gosto muito de dizer que poesia, para mim, é, como dizia o Manuel de Barros, é voar fora da asa. E eu acabo ampliando esse conceito para toda a literatura em si, né? O que é o voar fora da asa? A gente acaba tendo uma experiência muito transcendental quando a gente está imerso em estado de poesia. E a poesia surgiu na minha vida desde muito cedo, ali nos meus caderninhos de anotações, o diário dos adolescentes, né? E eu costumava demais contemplar a lua, sempre achei lindo o luar, as coisas da natureza sempre me provocaram para a beleza de usar as palavras para falar delas. E eu lembro que muito garotinha, morava na roça, estudei a minha vida toda em escola pública, e aí a gente tinha uma dimensão muito bonita dessa vida real, dessa vida cotidiana, da menina do interior, e eu escrevi em todos os meus espaços de cantinho de caderno, estava lá. Fazia uma lua e escrevia: a lua guarda o segredo dos namorados, a lua guarda o segredo das pessoas, dos poetas, e fui me construindo a partir da minha vivência. E penso que a poesia ela faz isso em nós. Eu penso que todos nós somos um poeta em potencial. Basta a gente cavucar, né? Desnudar essa essência bonita que a gente tem. E a literatura, ela nos salva de muitas coisas, né? Ela tem me salvado de muitas coisas, e eu penso que é por esse valor de projeção e identificação que as pessoas têm quando lê uma obra literária, seja um poema, seja uma prosa poética ou um romance, essa capacidade de se projetar em função da literatura falar sobre sentimentos universais, e esses sentimentos são para todos. Isso para mim é uma grande riqueza. Em tempos de isolamento social, a poesia tem sido minha companheira, tanto a poesia que nasce e que eu vou lá e dou materialidade a ela nas palavras, quanto aquela poesia do que se vê, do que se percebe. Então, dialogar com vocês aqui, né, sobretudo com esse pensamento mágico e único que a Rosiana traduz nas suas obras, é uma grande alegria. E isso tudo é uma grande poesia. Eu penso que hoje eu acordei em estado de poesia só de saber que a gente já está aqui, colocando esse estado de poesia numa materialidade assim, para outras pessoas verem, ouvirem, sentirem, porque isso é voar fora da asa. É muito mais do que um voo, é muito mais do que ser, né? É estar fora desse ser, nessa dimensão tão bonita. E penso que isso precisa ser resgatado, precisa ser potencializado nos nossos estudantes, porque essa linguagem estética que a arte poética nos proporciona, ela é fundamental para nos ajudar a humanizarmos cada vez mais, né? E desenvolver em nós essa sensibilidade, né? Aquele olhar poético que diz assim: quando um poeta vê um graveto, pessoas que não trabalharam a poesia em si, vê apenas gravetos. O poeta olha, para, pensa e vê uma floresta inteira num graveto. A mesma forma, uma pedra. Quem está em estado de poesia, quando vê uma pedra, não vê só uma pedra, mas vê uma montanha imensa. Essa é a capacidade, a expansão que, no meu ponto de vista, faz a poesia, faz esse trabalho. E é isso que eu gosto de conversar com os estudantes das escolas onde eu vou, como contadora de história, que sou e amo. Essa magia, eu quero tentar levar a essas pessoas essa ideia de que, ao olhar para uma flor, não é só uma flor que está ali, tem um universo inteiro de ação e reação dialogando. E essa maravilha eu entendo que é um poder que a literatura traz. E aí, para dar espaço para minha colega, também poeta Valéria, dizer um pouco sobre a sua trajetória, eu vou fazer um poeminha
vou ler aqui um poeminha que eu gosto muito, e dialoga muito com esse momento quente, Januária. Rosiana, é a terra que tem um sol para cada um. Já diz aqui a sabedoria popular dessa região. De tão forte, de tão quente que esse sol aqui é, e tão abundante que é o sol aqui nesse norte de Minas. Mas dizer também que esse sol forte talvez tenha fecundado, porque aqui é terra de muito poeta. É terra de muito artista, não só na poesia, mas na música, no artesanato, na pintura. É um negócio espetacular. Tá aí o convite para vir nos visitar, né? Porque nós temos muita coisa bonita, a nossa cultura é muito rica. E por conta desse sol forte, desse calor escaldante, gente, eu compus uma canção da chuva. No dia que o sol está muito abrasador, eu então começo a imaginar essa poesia sonora que é assim. Plique-ploque, as gotas cantam, plique-ploque, apagam passos, plique-ploque, a chuva me invade, plique-ploque, inunda-me saudades. Que essa live seja chuva para fertilizar o solo do coração das pessoas que nos assistem. Que lindo. Obrigada. Lindo, Su. Lembrei dos meus alunos da educação infantil, que eu já trabalhei muito, né? E agora eu apresento a escritora Valéria Marques Escobar, nasceu em Januária, Minas Gerais, em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada pelo Limontes, Campus Januária, em Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Processo Educativo, em 2001. Foi professora do Centro de Educação Integrada em Vale do São Francisco, Ceiba. E hoje ela trabalha como supervisora pedagógica na Escola Estadual Pio XII, com os alunos dos anos iniciais, né? Minha colega de trabalho lá na Escola Estadual Pio XII. E também vou trazer um poema dela que chama Alegria, Alegria, Alegria. Quero falar de alegria, abrir presentes, sorrir à toa. Quem sabe andar de bicicleta, comer bombons sem culpa, lambuzar-me debaixo de uma mangueira, devorando uma de suas frutas. Olhar com calma, respirar. Usar meus sentidos para palpar a vida, ouvi-la com sutil atenção. Sorvê-la na sua máxima nuance de odores. Beber da vida, refrescar-me e continuar a olhar, com os olhos de fora e os olhos da alma. Alegria, alegria, alegria. Seja bem-vinda, Valéria. Agora nós vamos te ouvir com muito prazer. Obrigada. Obrigada em todos os sentidos, né? Porque eu estou aqui num momento muito peculiar, com pessoas que eu já conheço e admiro, e com uma pessoa que sempre fez parte da minha vida literária, porque eu sempre trabalhei, né, com educação infantil também. E antes de falar mais alguma coisa, eu vou falar o que eu sempre tive vontade de falar para a Rosiana Murray. Ela fez parte de um processo da minha vida que foi difícil, doloroso, mas, né, tudo são ganhos e perdas. Este livro aqui, maravilhoso, que já está até assim, desgastado, desgastado de maneira deliciosa, né? De tanto a gente manusear. Esse livro, ele fez parte de um processo da minha vida, para mim, para os meus filhos. E quando eu lia para eles, quando eu li e demonstrei para eles que um processo de separação não precisa machucar tanto, né? Eu me emocionava quando eu lia, e eles abrandaram mais o coraçãozinho deles. Então, naquela ocasião, quando eu usei este seu livro para conversar com os meus filhos sobre separação, sobre não morar na mesma casa, foi lindo demais, foi bom demais, amenizou uma conversa tão pesada, né? Que é esse apartar. Então,
Eu precisava dizer isso, e que mundo doido é esse, hein? Nos dá essa possibilidade. Esse livro sempre esteve muito pertinho, eu falei, chegou a hora de eu falar assim, obrigada. Valéria, Oi? Valéria, Oi? Esse livro saiu do catálogo da FTD, mas a editora Lê vai publicar, já está em andamento. Ele é E só aproveitando a fala, Lela, um instantinho, eu não quero me copiar você, mas eu passei pelo mesmo processo, eu tenho esse livro, Felicidade, também passei por esse processo, também trabalhei com meus filhos, que 2 casas, 2 mundos, também poderia ser uma experiência boa. É um livro de cabeceira, é um livro que também fez parte da minha história, do meu processo de vida. Me Incrível salvou saber em muitos momentos me salvou. Muito incrível, né? Muito incrível ouvir isso, né? E então, só para vocês saberem que ele não vai ficar desativado. Outra editora vai publicá-lo. Não é a Lê, é uma outra editora. É uma outra editora, chama Elo. E eu fico feliz demais porque fiquei triste quando tiraram ele do catálogo. Eu escrevi o Felicidade justamente para minha sobrinha quando a minha irmã se separou. Foi muito traumático para ela. E eu escrevi assim em 10 minutos, era o que eu queria dizer para ela. Né? E tive a alegria de ter esse livro tão bem ilustrado. Né? Ia falar sobre isso. As ilustrações são perfeitas. Elas compõem o texto de uma forma primorosa. Mas vai mudar. Na próxima Vai. leitura não vai ser mais. Eles Muito dão obrigada. uma leveza maior ainda, né, ao texto. Obrigada Então, demais por esse depoimento. Continua. Então, depois dessa possibilidade maravilhosa de te dizer algo que eu sempre quis, né? Obrigada, Florência, por ter corrido atrás e, assim, de um jeito tão carinhoso, tão solícito, né? A nossa Rosiana Murray, que sempre esteve presente nos nossos contos, nas nossas histórias, né, com os nossos alunos. Então, assim como Suerdes, o meu processo de escrita ele foi desde sempre, né? Antes de eu aprender a escrever, né, codificar, eu já escrevi histórias longas, né, usando todos os códigos, mas ali eu chegava e contava para a mãe e eram histórias muito boas. E então, assim, sempre foi um jeito de eu conseguir botar para fora, né? Realidades que às vezes eram difíceis, sensações que eram boas. Então, todo esse processo de emoção, eu faço melhor a partir da escrita, né? E assim, como eu também lido cotidianamente, agora, nesse momento em especial, a gente só se comunica através das telinhas, mas a minha vida com a criança sempre foi muito intensa, né? Antes como professora, muito como mãe, e como supervisora, porque a gente trabalha com teste de leitura, teste de escrita, e ali naquele momento, nossa senhora, como a gente sente dor e libertação, é uma coisa extraordinária. Como você falou desse poema que foi escrito assim, quase que uma psicografia, né, para sua irmã, para abrandar essa dor, ou talvez tentar entender por que disso tudo, teve um poema que eu fiz assim, depois que um dos muitos menininhos saíram da minha sala. Nós estávamos fazendo, na verdade, um teste de leitura e escrita, né? Aí é uma coisa para se formalizar, mas eu sempre tive esse olhar de que eu sempre
coloquei para as minhas colegas professoras, né? A leitura tem que ser, a escrita, a leitura tem que ser um processo de amor, de entrega, né? Diário. O aluno ele tem que entender que você é um leitor, como que você vai dar aquilo que você não tem, né? Eu tenho que dar, eu tenho que ter para poder doar, né? E aí aconteceu um fato engraçado, que quando essa criancinha saiu da minha sala, eu escrevi esse poema que saiu assim, endoidecido, não tinha jeito dele continuar. E, obviamente, que eu marquei e acabei de perdê-lo aqui, mas nós vamos achar, né? Porque esta sou eu. Mas, enfim, não sei como que eu consegui marcar e ela sumir daqui. Vamos lá. Dor de letra. Ler sempre me remete a algum tipo de dor. Desde as mais agudas até aquelas que só latejam. Dor de amor, piedade, indignação, saudade. Criança para aprender a ler e juntar o emaranhado de letras e sons, organizar tudo na cabeça e devolver em forma de palavra, embarga a voz, expandindo a cada pedacinho solto ao vento. A dor de ler só não é maior que a dor de escrever. Angústia máxima de exprimir as palavras, libertá-las, deixá-las sair e fluir. É dor gostosa e gemida, forte e atrevida. Teimamos em expressar com palavras coisas que só o nosso mundo de dentro entende. Então, eu sinto isso em mim e sempre senti isso em cada criança que eu tive o privilégio de ter pertinho de mim e entender toda essa emoção em torno da escrita e da leitura, né? E, como na sua fala inicial, Rosiana, se em meio a 100 crianças nós conseguimos 3 leitores, 3 amantes da leitura, penso que nós cumprimos o nosso papel, não é? Nosso papel como escritoras, como mães, como cidadã, né? E é isso, a poesia, a prosa poética, o escrever o que se sente, é terapêutico para mim, faz parte do meu processo terapêutico. Feliz demais de poder contar com isso daqui, vontade demais que essa roda de conversa ficasse mais tempo, e quero participar desse cafezinho aí, né? Porque, poxa vida, já senti o cheirinho daqui. Então, é isso, se deixar, eu vou falar até amanhã, então deixa eu me conter. Muito lindo tudo que você falou, exatamente. A minha neta, ela mora no campo. Eu tenho uma casinha lá em Visconde de Mauá. A gente tem um sítio há quase 50 anos. Reflorestamos, agora é floresta mesmo. A gente compramos um pasto e devolvemos uma floresta, não é? Então, a minha neta perdeu esse processo com a pandemia. E ela estuda na escola pública lá, e não tinha uma aula com o professor presencialmente, recebia as apostilas e tal, e a minha nora não deu conta de conseguir terminar a alfabetização. Imagino, conheço outra mãe também que se desesperou, mas não deu. Mas então a minha neta voltou, já está presencial, e foi muito rápido o término da alfabetização. E a primeira vez que ela descobriu que ela estava lendo, me contou meu filho com todos os detalhes. Me contou assim:
que ela estava vendo a revistinha da Mônica, que ela ama, e ela falou assim, hoje, né, bem devagar, hoje chove, hoje chove. Mãe, hoje chove, mãe. Ela entendeu, né? E ela agora já está lendo mesmo. Nossa, eu até arrepio, porque eu acompanhei todo o processo tão difícil da minha nora com ela. A minha nora não sabia alfabetizar. Eu, por exemplo, não aprendi a alfabetizar, eu não sei alfabetizar. E eu sei o quanto foi duro e o quanto era duro para a Gabi. Ela queria ler, e agora ela já está lendo, e é uma coisa tão maravilhosa. Não posso nem imaginar, porque de repente é mesmo que você falou, é uma dor, é um milagre, é uma felicidade. E quando eu aprendi a ler, eu nunca mais parei. Eu já fui uma leitura desde o começo, e como hoje é o Dia Nacional do Livro, existe toda uma polêmica em torno do Monteiro Lobato, né? Mas foi lá dentro que eu passei a minha infância, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu aprendi a ler, que eu pude ler o Sítio, eu descobri que era lá mesmo que eu deveria e eu queria morar. E eu saía de vez em quando, né, para o outro mundo, para comer, para tomar banho, para estudar, e logo eu voltava para lá. E quando a gente comprou no comecinho da década de 70, eu tinha certeza que era assim, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todas as maravilhas, e é uma maravilha. É uma maravilha reconstruir uma floresta que foi derrubada. E os passarinhos ajudando, todo mundo ajudando. Maravilhoso. É muito bonito mesmo. Uma mágica, né? É num estalar, né? Um piscar de olhos, a leitura, ela se abre, ela se expande, né? E para a criança isso é tão encantador, né? A gente que trabalha com a educação infantil, a gente fica também encantada com esse processo, porque é um processo, né? E hoje é o Dia Nacional do Livro, nós temos também o Dia Nacional do Livro Infantil, que é 18 de abril, comemorado em homenagem ao Monteiro Lobato. E hoje é o Dia Nacional do Livro e comemora-se, né? A data ela foi escolhida em homenagem ao dia que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. E nós temos o Dia Nacional da Poesia, que era comemorado no dia 14 de março, mas foi oficializada por meio da Lei 13.181/2015, pela então presidenta Dilma Rousseff, que determinou que o dia do nascimento de Carlos Drummond de Andrade fosse o Dia Nacional da Poesia. Então, a poesia brasileira é um dos nossos patrimônios culturais, são inúmeros os nomes reconhecidos e premiados internacionalmente, e esses autores, né, vocês, tanto os Verdes, Valéria, como você, Rosana Mais, são responsáveis por isso, né? Em períodos distintos, em contar a história, né? Em apresentar tanta beleza, tanto encantamento, tanta riqueza com a palavra. E aí tem um poema seu que chama Dia do Poeta. Um poema se faz todos os dias, quando os olhos se abrem, as mãos, aos poucos, agarram a vida, os braços mergulham no mundo, o corpo inteiro caminha, sobre a linha que separa o real do devaneio, o sol da chuva, sobre a linha tecida com a névoa dos sonhos. Rosiane, não cai. E nós temos, né, pode falar. Eu queria falar que é muito lindo ter dia de tudo, né? Dia da mãe, dia do pai, dia do livro, dia do poeta, dia do escritor, dia do médico, dia de tudo. Mas se a leitura ela se faz todo dia, e a poesia ela se faz todo dia mesmo, né? Viver em estado de poesia é um aprendizado e uma escolha, né? Então, eu acho que a escola é um reduto sagrado para salvar a literatura, né? Porque hoje a gente compete, nós, poetas e escritores, competimos com os jogos virtuais de uma maneira
monumental, né? O meu neto de 11 anos, praticamente, ele lê o que tem que ler para a escola. E isso é uma realidade, a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Então, eu coloco a escola como um santuário, para não deixar escapar nenhum leitor. Quem a gente puder pescar, a gente tem o dever mesmo, um dever sagrado, já que somos leitores, de fazer essa iniciação e esse acompanhamento para que ela possa ser um leitor crítico e aconteça alguma coisa boa nesse país. É isso. Continuo, Flor. Sim, as datas comemorativas elas são importantes, né? Em questão de lembrar a sociedade naqueles momentos. Mas eu lembro, eu adolescente, eu criança, meu encantamento com a natureza. Eu lembro de estar caminhando com duas primas num bairro próximo aqui onde eu moro, e eu vi uma árvore, e eu parei e fiquei olhando para a árvore, eu fiquei admirando a beleza da árvore, e elas começaram a rir, né? Falaram assim, o que, é que você está vendo? E eu falei assim, vocês não estão vendo a beleza dessa árvore? E assim, eu não entendia como que elas não conseguiam enxergar a beleza que eu enxergava naquela árvore tão linda. E aí depois eu vim morar bem distante, eu sempre morei no centro da cidade, vim morar, a gente chama o alto da cidade, e as minhas escolas são no centro da cidade, eu moro numa parte mais longe. E todas as vezes que eu descia, a gente tem uma ladeira, né, que a gente fala no alto, e todas as vezes que eu descia, que eu passava por baixo das sombras das árvores, eu ficava encantada, eu agradecia a beleza daquela sombra, e o momento, né, que aqui o senhor falou que aqui a gente tem um sol para cada cidadão januarense, né? E eu ficava assim agradecida. Então assim, esses encantamentos diários, né? Você está andando e você vê uma borboleta, você está andando, você vê uma árvore florida. Esses encantamentos eles são poesias do dia a dia, né? E assim, as escolas elas buscam, né? Pelo menos as escolas que eu trabalho, elas buscam trabalhar muito com esse encantamento, né? Suedes e Valéria trabalham comigo em escolas diferentes, mas aqui a gente tem essa visão de projetos de leitura que propiciem esse encantamento, que trabalhem com a beleza da palavra, que estimulem esse gosto pela leitura. Alguns alunos na nossa escola fizeram alguns trabalhos, né? Depois eu vou encaminhá-los à senhora, mas Su vai passar para a gente com alguns videozinhos, e aí logo mais a gente encerra, né? Nosso horário, nossa previsão era de 1 hora, nós já temos 50 minutos. Não dá para ficar 2 horas, não, Flor? Eu não posso ficar, tenho um compromisso às 11. Infelizmente. Eu estou brincando, mas é porque tá bom, o café tá ótimo. Então vamos lá, vou tentar aqui compartilhar o vídeo. Só um minuto, que eu consigo. Hoje eu quero recitar o poema de Rosiana Murray. Um salto, um voo, vogais e sílabas no vento nos dizem peixe. Águia, redemoinho de estrelas. Deu certo? Vou passar o outro. Deu, né? Então só um minuto. É porque essa ferramenta é nova também para a gente. Um poema do livro Flores de Desejos. O sol invade a casa, as flores são mensageiras da alegria. Um feixe de luz, amarelos e laranjas, verdes e roxos, quase azuis. Traz um perfume mais raras. Esse poema é da autora Rosiana. Daniele Victoria, eu estarei declamando um poema da autora Rosiana Murray, do livro Recados do Corpo e da Alma, e o título do poema é Reconhecimento. Entre todas as mãos do planeta, reconhecerei as tuas, linha por linha. No cais do céu. No fim da tarde, a lua dança no cais do céu.
e oscila, como se a luz fosse de água, como se fosse de vidro, e ancora no fundo dos meus olhos, para que Pronto. Só um minuto. manhã. Eles falharam um pouquinho em alguns segundos. Falhou, né? Depois eu vou Muito lindo. compartilhar esses vídeos. Eu vou compartilhar os Foi vídeos, super- porque eu acho que ficou meio difícil para carregar, falhou um pouco, né? Ficou Esse é um pesado. cuidado. Então, eu fiquei feliz que vocês trabalharam com meus e-books, né? E aí, muito legal. Fico radiante mesmo. Nós estamos no ensino remoto aqui na nossa cidade, nós não estamos totalmente em ensino remoto, tudo é por meio da tecnologia, então, assim, os e-books foram essenciais para esse trabalho, né? Compartilhei, divulguei, e assim, são muitas. Você não imagina como eu fico feliz com isso. Porque é alguma coisa que eu faço para isso, né? Quando eu tenho um depoimento desses, eu nem sei como agradecer. E Eu vou fazer a leitura. Eu sou apaixonada por esse livro, Receitas de Olhar, porque, como eu falei, né, parece que o olhar da gente em relação às coisas da vida são poesia. Receita de olhar. Nas primeiras horas da manhã, desamarre o olhar. Deixe que se derrame sobre todas as coisas belas. O mundo é sempre novo. E a terra dança e acorda em acordes de sol. Passa do seu olhar imensa caravela. E eu trago esses poemas aqui com muito carinho. Eu fico até emocionada agora em dizer. Porque eles são realmente a possibilidade de abrir o horizonte, né? Imensas caravelas, esse olhar para os nossos alunos, esse poder de falar para eles que a educação ela é transformação e que eles também são escritores, né? Eu gosto muito de trabalhar com eles com esse viés de falar que eles são escritores, que eles escrevem, que eles sabem, né? Que eles podem ser futuros poetas. Nos engrandece muito enquanto educadores. Eu fico eternamente grata por sua participação, por suas palavras, pela sua contribuição literária, né, na poesia brasileira, por participar aqui conosco. Muito agradecida, né? Deixo agora, como é uma roda de conversa, eu deixo esse momento aqui aberto para a Su e Valéria fazerem os agradecimentos. E a você também, Luciana. Então, vamos lá? Vai você, Loura, ou vai eu? Pode ser você, Lela. Depois... Certo. Eu penso que no início eu já externei a minha grande admiração por você e a sua grande contribuição íntima, né? E a contribuição em relação aos meus alunos, às crianças que têm o privilégio de estar com uma pessoa como você, né? Toda poesia, muito bonito, porque acaba nos servindo de inspiração, né? Eu gosto de escrever prosa poética, poema, enfim, mas um grande desejo meu era escrever um livrinho infantil, um livrinho não, um bocadão, porque esse conversar com a criança sempre foi muito bacana para mim, muito importante para mim.
e, né, tive a felicidade de agora, recentemente, lançar o meu livrinho, fazendo uma merchan aqui. Mas eu queria fechar... vou mostrar, pode? Pode, as meninas? Mostrar? Aqui, ó. Ai, meu Deus. A Menina dos Grilos. Que foi um nascimento bacana, sabe? Porque também conta a história de realidades, de situações que ocorreram com os meus filhos e comigo, né? Esse processo de crescimento. Então, quero agradecer demais ao convite de Flor, porque Flor estendeu esse convite não só a mim, mas a todas as minhas colegas de 1º ao 5º ano, que são muito comprometidas com o processo de leitura, da leitura de leite dos nossos alunos, trabalharam durante a semana com os slides, a pessoa antiga, né? Com os links que Florência disponibilizou para a gente, com suas histórias. Então, muito carinho por essa semana. Essa semana foi, assim, mais que especial. E aí eu vou fechar, como nós estamos falando desse processo de ler, de escrever, eu vou fechar com uma poesia minha que também fala sobre essa dor e esse amor de escrever. Despertar. Doeu forte em mim, latejou uma vontade de escrever, espremer as palavras, expulsar em gemidos de dor os sentimentos, as vozes, os barulhos. Inquietantes palavras querem saltar, criar asas, aliviar-se da dor, ficar leves depois de doídas na máxima angústia. O que dói também inspira. Quis outrora histórias que fizessem cócegas. Pensei ser mais leve, passar os dias esquecidas da dor. Estranho e louco é o viver. Já que na dor, aprende-se a crescer. Crescendo estou cada dia, para um dia, talvez, poder voltar a ser criança. Se para voltar a brincar, acaso precise de doses de dor, vou me embriagar de vez, pois cócegas, manjares, brisas suaves fizeram-me dormir, e agora preciso de um trago para despertar, e só assim, na dor gostosa e gemida, poder adormecer de novo como criança e sonhar com o essencial, nada menos que o paraíso. Obrigada do fundo do meu coração. Bom, seguindo aí, como foi falado aqui durante muito tempo, que essa é uma roda de conversa, é um café com poesia, um café literário. Eu costumo dizer, eu tenho um poema que eu vou lê-lo para finalizar, que se chama O Chão da Cozinha. Eu costumo dizer que aquela pessoa que chegar na minha casa e for convidada a sentar no chão da minha cozinha para tomar um café, ela já está dentro de mim há muito tempo. Ela é a mais importante, ela já é parte da família. E isso, quem são meus amigos sabe o tanto que o chão da minha cozinha é celebrado pelas amizades. E aí eu pensei, tem que ter um poema. E como nós estamos falando de café, eu quero expandir hoje o chão da minha cozinha a todas vocês, nós 4 aqui, e é esse pessoal bacana que nos assiste, que está aqui o tempo todo nos elogiando, falando coisas belíssimas aqui no chat, depois todos teremos oportunidade de ler. Agradecer desde já a participação de todos e dizer para vocês que todos agora estão aqui, nesse momento, sentados no chão da minha cozinha. E que ilustre presença a sua, Rosiana, de estar aqui também no chão da minha cozinha, eu me emociono. Então, eu vou ler o poema. O chão da cozinha. Bem ali, porque eu estou na sala, bem ali, no chão da minha cozinha, o café-lanche é servido. Pão e ternuras repartidas e lambuzadas em manteiga-amores. O cheiro do café cintila no ar, aroma sem fim. Nas conversas triviais, carregadas de humanos, o sabor das gentes. Neste chão de encontros e sabores, somente aqueles que fazem parte da família são convidados a sentar-se. O chão da minha cozinha é assim,
serve alegria e sela amizades. No gole do café, no pão amanteigado, no bolo de milho, de fubá e de buba, temperado sempre ao gosto do freguês. Minha gratidão imensa por participar desse momento, Florência pelo convite, Roseana pela presença, Lela pela convivência, Flor pelo trabalho que a gente faz o tempo todo de colega, de profissional e de amiga. A todos que nos assistem, gratidão imensa. Obrigada, Rosiana, por existir. Obrigada, minhas amigas, por existirem. Obrigada, pessoas que nos assistem, por existirem. Um abraço. Bom, muito lindo estar aqui com vocês, muito lindo escutar os poemas de vocês. Eu quero me despedir com um poema bem pequenininho. Esse livro aqui, com os desenhos da Márcia Dumont, Matizes Dumont. Ele está nos meus e-books, né? Preto, branco e outras cores, para colorir ou bordar. E ele acabou se transformando num livro físico por uma fundação do Piauí, Cultural, Fundap. Lindo, ficou maravilhoso, e ele foi distribuído para as crianças de escolas públicas do Piauí. E esse poema eu deixo então para vocês, porque é isso. Para embarcar basta uma trouxa de sonhos, podem até ser remendados. Não se saberá nunca quanto tempo dura a viagem. Eu acho que para sempre, né? A gente está sempre carregando essa trouxa de sonhos, podem até ser remendados, mas a gente não pode viver sem sonhos, desejos e utopias. Eu agradeço muito estar aqui com vocês, no meio de vocês. Um beijo muito grande para todos. Um beijinho. Florência, para terminar, parece que ela está sem conexão. As armadilhas do mundo digital. Do mundo digital. Eu penso então que a gente finaliza, né? Então, agradecendo aí, Florência, ela deve ter caído a conexão. Do café. Isso. Então, nesse momento, então, a gente despede agradecendo a todos, a todas pela participação, e um abraço e até qualquer outro momento literário assim tão gostoso. Bom dia a todos.